Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 15, e vamos dar sequência à exposição dos 10 mandamentos. Hoje chegamos ao 8º mandamento. Diz a palavra do Senhor: não furtarás. Toda a igreja, leamos: não furtarás. Vamos orar. Pai, eu peço a tua bênção para transmitir a tua palavra com fidelidade. Me enche com o Espírito Santo, para que eu possa ser instrumento usado em tuas mãos. Fala, Senhor, o nosso coração. O Senhor tem tanto a falar, o Senhor tem tanto a dizer, o Senhor tem tanto a exortar através desse texto sagrado. E nós pedimos que o Senhor nos fale com toda a autoridade e quebranta o nosso coração para mudarmos naquilo que nós precisamos mudar. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, o pastor Charles Spurgeon certa vez contou como uma menina pequenininha enfrentou a tentação de roubar. Ele conta que a menina viu um cacho de uva, e o cacho de uva deveria estar bem delicioso, mas não tinha sido dado a ela a permissão de pegar aquelas uvas, e ela ficou com o desejo de pegar a uva, ficou com a tentação de se apropriar de uma forma indevida de algo que não lhe pertencia. Sabe como é que essa menina resistiu a essa tentação? Ela disse o seguinte: fora daqui, Satanás, está escrito, não furtarás. E assim essa menina pequena resistiu àquela tentação, uma coisa tão simples aos olhos humanos, mas que tem uma simbologia, uma força muito grande na vida de uma criança. Há uma frase de autoria desconhecida que diz o seguinte: quem rouba dos outros, rouba de si mesmo a dignidade. Eu vou repetir: quem rouba dos outros, rouba de si mesmo a dignidade. E é por isso que nós vamos meditar nesse tema, não furtarás. E nós vamos expor esse texto, queridos, respondendo a 3 perguntas. A primeira pergunta: o que Deus proíbe no 8º mandamento? A segunda pergunta: o que Deus exige de você neste mandamento? E a terceira pergunta: qual a relação do 8º mandamento com o Senhor Jesus Cristo? Vamos então responder, meditar e aprofundar nessa primeira pergunta. O que é que Deus proíbe no 8º mandamento quando diz não furtarás? Amados, o 8º mandamento proíbe a apropriação indevida de bens pertencentes a outra pessoa. Só que nós devemos nos lembrar que existe pelo menos 3 tipos de bens. Quando a gente pensa em bens, a gente pensa logo no bem material, mas os bens não se resumem apenas ao bem material. Existe sim o bem material, o bem imaterial e o bem espiritual. E eu gostaria que você repetisse comigo os 3 bens que existem na sociedade. Primeiro, bem material. Segundo, bem imaterial. Terceiro, bem espiritual. A primeira proibição que nós temos aqui, queridos, é em relação à apropriação indevida de bens materiais. E o que é que significa isso? Essa proibição diz respeito a coisas, a objetos e propriedades que pertencem a uma outra pessoa e de uma forma indevida alguém se apropria. Esse mandamento, queridos, visa garantir o respeito pela posse legítima de objetos, terras, dinheiro e outros recursos que pertencem a alguém. A apropriação indevida, ou seja, tomar para si algo que não lhe pertence sem o consentimento do proprietário, é uma
violação do 8º mandamento. Mas há a segunda proibição, queridos, e diz respeito à proibição de apropriação indevida de bens imateriais. E aqui, queridos, é quando a interpretação se amplia, porque quando nós interpretamos a palavra de Deus na concepção, na interpretação de Jesus, nós temos uma ampliação. Saímos do aspecto meramente material e avançamos para o aspecto simbólico e mais amplo. Lembrando que quando Jesus, ele comentou o Sermão do Monte, ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. E ele estava combatendo a interpretação, porque para os intérpretes da lei à época, o adultério só acontecia se realmente houvesse uma união carnal. E aí Jesus vai e diz: se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou no coração. Em relação a matar, a mesma coisa, Jesus aprofunda a interpretação. E nós queremos caminhar nessa mesma direção de aprofundar o significado desse 8º mandamento. Ele não se limita apenas a questões materiais, mas também se amplia e diz respeito a questões e bens imateriais. Os bens imateriais de uma pessoa são aquelas que não possuem uma existência física, mas têm grande valor pessoal, social e espiritual. Isso inclui direitos, qualidades e aspectos que fazem parte da dignidade e identidade de um indivíduo. Meus amados, aqui está o ponto em relação aos bens imateriais, que diz respeito à dignidade e identidade de um indivíduo, que às vezes algumas pessoas sem tanta consciência e às vezes por malignidade têm roubado a dignidade e a identidade do seu próximo. Eu quero citar nessa noite apenas 2 bens imateriais que têm sido furtados por algumas pessoas. O primeiro bem imaterial é o bom nome. E eu gostaria que todos repetissem comigo: qual é o primeiro bem imaterial? O bom nome. Provérbios 22:1. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Provérbios 2:1. Leamos todos juntos. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Mais uma vez esse texto, só essa parte, todos juntos. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O bom nome, queridos, é a reputação e a honra de uma pessoa, que é construído por uma conduta e caráter que leva anos e anos para ser construído. E às vezes é destruído com um simples comentário. Às vezes é destruído apenas por uma simples especulação. Roubar o bom nome de alguém é prejudicar injustamente sua reputação, tornando alvo de desconfiança e vergonha. Eu vou repetir: roubar o bom nome de alguém é prejudicar injustamente sua reputação, tornando-o alvo de desconfiança e vergonha. E a pergunta que devemos fazer nesse momento é: como é que se rouba o bom nome de uma pessoa? Como se rouba o bom nome de uma pessoa? Quero apresentar 2 maneiras. A primeira, queridos, é pela difamação e calúnia. Espalhar informações falsas ou distorcidas com a intenção de prejudicar a imagem de uma pessoa, e isso inclui fofocas e acusações
infundadas. Rouba-se o nome ou o bom nome de uma pessoa quando se julga injustamente e propaga acusações sem provas, destruindo reputações. Meus amados, em Êxodo capítulo 23, no início do versículo 1, está escrito: não espalharás notícias falsas. Vamos todos repetir? Não espalharás notícias falsas. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não tem certeza dos fatos, se você não tem certeza que determinada informação é verdadeira, não compartilhe em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós temos a tendência de que, se alguém conta algo a gente já toma por verdade, já toma pelo fato e espalha. Por que espalhar? E antes de espalhar, que não deve acontecer dessa forma, a pessoa inicialmente precisa constatar a veracidade daquela informação. E às vezes, queridos, sem a intenção maligna, nós estamos roubando o bom nome de outrem, de uma outra pessoa. E a gente precisa ter muito cuidado com as mensagens que nós recebemos no WhatsApp e que compartilhamos imediatamente. Não compartilhe nenhum tipo de informação se você não tiver segurança absoluta de que ela é verdade. Há muita mentira sendo espalhada, há muito fake news sendo espalhado, e existe mesmo, queridos. Não é uma coisa sem importância, é importante sim, porque o objetivo do fake news, da mentira, é construir uma narrativa, é fazer-nos acreditar em determinadas coisas que não são fundamentadas na verdade. E aquilo que não é fundamentado na verdade é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E nós não podemos estar divulgando mensagens que nascem no coração de Satanás. Não espalharás notícias falsas. Se você não tem certeza do fato das verdades, não compartilhe. A segunda maneira de roubar o bom nome de uma pessoa é através da maledicência. E o que significa isso? É um ato de falar mal de outras pessoas, espalhando críticas, fofocas ou difamações, com a intenção de prejudicar a reputação do próximo. A maledicência acontece quando se espalha informações negativas. Não precisa ser uma mentira, apenas precisa ser algo negativo, mas que se espalha, que se compartilha e que se divulga determinadas questões negativas do outro. Quando se espalha informações negativas, verdadeiras ou falsas, sem necessidade. Por que você está compartilhando isso? Sendo negativo, sendo verdadeiro ou falso? Por que está espalhando? Por que está compartilhando? Por que está passando adiante? Qual é o objetivo que está no fundo do coração? A maledicência acontece quando se faz críticas destrutivas, sem o objetivo de edificar. A maledicência acontece quando se participa de fofocas, ampliando a má reputação de alguém. Quando se calunia, criando mentiras para prejudicar outras pessoas, ou distorcendo a verdade. Amados, como isso tem sido terrível, quando a gente observa que a pessoa pega uma situação e distorce, e com as suas palavras dá um direcionamento para que a pessoa tenha uma interpretação equivocada. Amados, isso é quebra do 8º mandamento, e muitas vezes nós não estamos nos apercebendo que nós estamos transgredindo a lei do Senhor.
que estamos pecando, que estamos ofendendo a santidade de Deus. E às vezes nós ficamos a questionar, porque a vida não prospera, porque espiritualmente não progride, porque a situação não acontece do jeito que nós desejaríamos. Há pecado no nosso coração. Que Deus nos dê essa consciência e nos liberte em nome do Senhor Jesus. Porque é através da nossa fala, através do que nós dizemos, é através do que nós expressamos, que podemos estar comunicando vida ou morte, bênção ou maldição. Que o Senhor nos dê uma linguagem que glorifique o seu santo nome. A palavra de Deus ordena que a gente observe o 8º mandamento, pois ela condena a maledicência e nos chama a usar a língua para a edificação. Você tem um órgão tão abençoado, tão cheio de vida e tão cheio de poder, que a palavra use para edificação, use para salvação, use para abençoar o seu próximo, em nome do Senhor Jesus. A maledicência compartilha falhas. Por que compartilhar as falhas? Pecados. Por que espalhar pecados? Dificuldade de alguém sem necessidade, expondo a vida e causando vergonha. Tiago capítulo 3, versículo 6 está escrito: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas a própria carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Amados, com a língua nós podemos prejudicar o outro, mas não há como prejudicar o outro sem prejudicar a si mesmo. O bom nome é um dos bens imateriais mais preciosos de uma pessoa. Roubar essa reputação, roubar a reputação de alguém, manchar o bom nome de alguém, é pecado grave, pois fere a dignidade do próximo e cria injustiça. A Bíblia nos chama, queridos, a sermos cuidadosos nas nossas palavras e ações. Devemos tratar a todos com respeito, justiça e verdade. E eu vou repetir essa frase: devemos tratar a todos, começando em casa, com o cônjuge, os filhos, com os familiares, com os irmãos na fé. Devemos tratar a todos com respeito, justiça e verdade. Preservar o bom nome do próximo é uma forma de demonstrar amor e temor de Deus, refletindo o caráter de Cristo em nossas relações. Mas há um segundo bem imaterial. Qual é o primeiro bem imaterial? Todos? O bom nome. Segundo bem imaterial é a dignidade humana. O segundo bem imaterial que você possui, que o seu próximo possui, é a dignidade humana. E a dignidade humana é o valor único e inegociável de cada pessoa, dado por Deus ao criá-lo à sua imagem e semelhança. Esse valor, queridos, da dignidade humana não depende de status, conquistas ou méritos, mas deve ser reconhecido e respeitado em todas as áreas da vida, garantindo justiça e um tratamento digno a todos. E aí vem a pergunta, a mesma pergunta que nós fizemos em relação ao bom nome: como roubamos a dignidade humana? E eu quero apresentar duas maneiras. A primeira é pelo desrespeito à imagem de Deus no outro.
Amados, tratar alguém como inferior, veja bem, tratar alguém como inferior, por conta da sua raça, por conta do seu gênero, por conta da sua posição social ou qualquer outra característica, é negar a sua dignidade, dignidade dada por Deus, é roubar essa dignidade, é transgredir o 8º mandamento. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29 está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, olha a ênfase do texto, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, devemos ter cuidado com a manipulação. Tem pessoas que são especialistas em manipular, e a manipulação é algo terrível, nasce e se inspira na profundeza dos infernos, porque ela escraviza, ela humilha, ela poda, ela limita o próximo. A manipulação, a opressão e a humilhação destroem a autoestima e o bem-estar de uma pessoa. Roubar a dignidade humana é tratar as pessoas como menos do que Deus lhe deu e lhe criou. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos e a tratar os outros com respeito e justiça. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a reconhecer o valor de cada pessoa. Amém? Amém. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua importância, como tem falhas, como tem erros, mas tem acertos, tem dignidade, é a criação de Deus, foi lavado pelo sangue de Jesus e se converteu ao Senhor Jesus, e esse próximo, ele tem que ser respeitado na sua dignidade humana. Nós somos chamados a reconhecer o valor de cada pessoa, promovendo um ambiente de respeito, compaixão e dignidade para com todos. Meus amados, nós pecamos muito quando não damos ao próximo a misericórdia que nós recebemos de Deus. Olhe para você, olhe para a sua vida. Pastor Wallace tem uma expressão que nós rimos com ela: miseráveis pecadores. Mas é muito sério, porque era isso que nós éramos sem Jesus Cristo, mas agora nós somos pecadores perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos dignidade, nós temos o Espírito Santo, nós vamos morar com o Senhor, esse nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, a glória que está reservada para cada um de nós, não tem como nós falarmos, expressarmos ou pensarmos, é algo grandioso demais, e tudo isso nós recebemos pela misericórdia de Deus, e pecamos horrivelmente quando recusamos oferecer essa misericórdia ao nosso próximo, a tratar o nosso próximo como um juiz, cujo juízo só cabe ao Deus Santo e perfeito. Nós devemos promover um ambiente de respeito, compaixão e dignidade para com todos. Mas há uma terceira proibição, queridos. O 8º mandamento proíbe a apropriação indevida de bens espirituais. Primeiro bem material. Segundo bem imaterial. E o terceiro bem é o bem espiritual. E aqui refere-se ao roubo contra Deus. Alguém pode roubar a Deus? Nós podemos roubar o bem material do outro,
podemos roubar o bem imaterial do outro, o bom nome e a dignidade, mas como é que roubar a Deus é possível? Foi esse o questionamento do povo de Israel. Malaquias 3:8. Veja o que está escrito na primeira parte de Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Era isso que estava sendo perguntado. Todavia vós me roubais. Quem está dizendo isso é Deus. E dizeis: em que te roubamos? Amados, página. Mas na palavra de Deus nós encontramos 6 maneiras de roubar a Deus. Estudando a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar 6 maneiras de roubar a Deus. A primeira maneira é a negligência nos dízimos e ofertas. Essa é a primeira maneira. Deus estabeleceu 2 maneiras para o sustento de sua obra. Primeira maneira, através dos dízimos, que deve ser entregue na casa do tesouro, já com um valor definido pelo próprio Deus. Malaquias 3:10. Leamos todos juntos Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Mas uma outra maneira de sustento à casa do Senhor é através das ofertas, que podem ser de gratidão, pode ser para missões, pode ser para uma construção como foi o templo, e tantas outras formas. Esse valor é voluntário. Nós roubamos a Deus quando negligenciamos a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas há uma segunda maneira de roubar a Deus, é roubar a glória que pertence unicamente a Deus. Em Isaías 42:8 está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagem de escultura. Meus amados, a honra e a glória pertencem somente a Deus. Amém. E nós pecamos quando nós queremos ela para nós. Roubar a honra que pertence a Deus se dá de 2 maneiras. A primeira é não dando glória devida a Deus. A gente recebe tantas coisas diariamente. Deus tem cuidado de nós de uma maneira sobrenaturalmente, mas muitas vezes nós não estamos dando a glória que pertence a Ele, que é devida a Ele. Tudo que você tem, meu querido irmão, você tem porque Deus dá. Tudo que você conquistou até hoje é fruto do seu trabalho, sim, e tem que trabalhar mesmo, tem que ter qualidade, tem que ter dedicação, tem que ter empenho, tem que ter excelência, sim, tudo isso é verdade, mas se Deus não nos abençoar, nós não vamos sair do canto. É Ele quem dá o fôlego da vida, e sem esse fôlego da vida, nós não somos nada. A outra maneira de roubar a glória de Deus, primeiro é não dar glória a Deus, e a segunda é tomar para si mesmo a glória que pertence ao Senhor. Terceira maneira de roubar a Deus é desperdiçar os dons e talentos dados por Deus. Roubamos a Deus quando Ele nos entrega dons e talentos e nós guardamos para nós, e nós cruzamos os braços. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, e quando você não está usando para a glória de Deus, você está roubando ao Senhor. Deus concede dons, habilidades e talentos para que seja usado para a sua glória. Enterrar ou negligenciar esses dons é roubar o propósito pelo qual Deus concedeu esses dons e talentos e habilidades. Quarta maneira de roubar a Deus é roubar o tempo que pertence a Deus. Roubamos a Deus quando não
damos a Deus o tempo que pertence a Ele. Quando alguém dedica seu tempo apenas para si mesmo e para seus próprios interesses, sem buscar a Deus em oração, leitura da palavra e serviço cristão, está deixando de entregar a Ele algo que lhe pertence. E aqui eu quero lembrar, queridos, que o domingo é o dia do Senhor. O domingo é do Senhor. Deus lhe deu 6 dias para trabalhar, 6 dias para organizar as suas coisas, 6 dias para colocar a casa em ordem, mas o domingo é do Senhor. Eu tenho que fazer o almoço. Faz no sábado, minha irmã. Eu tenho que cuidar do jardim. Cuida de segunda a sábado, irmão. O domingo tem que ser ordenado os 6 dias para ser dedicado ao Senhor. Não roube o dia do Senhor. Eu gostaria de ouvir um amém. Amém. Roubamos a Deus quando negligenciamos o dia do Senhor. 6 dias o Senhor nos deu, um é dele, e esse dia tem que ser dedicado a Ele. Quinta maneira de roubar a Deus: rouba no serviço a Deus. E como é que a gente rouba a Deus no serviço? Servindo a Deus de qualquer forma, negligente, sem dedicação, sem compromisso e sem zelo. Isso é forma de roubar a Deus. Malaquias capítulo 1, versículo de 6 a 8, mostra como o povo oferecia sacrifícios defeituosos, mostrando e demonstrando desprezo pelo culto a Deus. Para Deus tem que ser o melhor. Amém? Vamos afirmar isso todos juntos? Para Deus tem que ser o melhor. Mas há uma sexta maneira de roubar a Deus, é através da idolatria. E o que é a idolatria, amados? É colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, ou no mesmo patamar de Deus, seja dinheiro, trabalho, relacionamento ou posses. Isso é de uma certa forma, roubar a Deus do lugar que é lhe devido como ser supremo. Cuidado com a idolatria. A idolatria não acontece exclusivamente quando se prostra diante de um ídolo, fazendo louvações, orações e pedidos. Não, a idolatria também acontece no nosso coração, quando nós substituímos qualquer coisa por aquilo que deve ser somente dado a Deus. A primeira pergunta: o que é que o 8º mandamento proíbe? A segunda pergunta, queridos: o que Deus exige de você nesse mandamento? E aqui chegamos ao segundo ponto, que tanto o segundo quanto o terceiro são bem mais rápidos. O que é que Deus exige de nós no 8º mandamento? Se por um lado precisamos entender o 8º mandamento na perspectiva do que ele proíbe, nós precisamos entrar na dimensão do que ele exige, do que ele espera de nós. O 8º mandamento, querido, exige que você trabalhe diligentemente, que você seja justo nos negócios, que você promova o bem-estar do próximo e ajude aos necessitados. Deus exige que você faça o que tiver ao seu alcance para promover o bem ao meu irmão, ao seu irmão e ao necessitado. Deus exige que o trate como gostaria de ser tratado. Deus exige que você trabalhe fielmente para poder ajudar aqueles que estão em necessidade. Efésios capítulo 4, versículo 28 está escrito, Paulo exorta: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir aos necessitados. O 8º mandamento incentiva o trabalho honesto, a generosidade e o amor ao próximo. E aí chegamos finalmente à terceira pergunta: qual a relação do 8º mandamento com Jesus? Jesus, em vez de subtrair qualquer tipo de bem de alguém, ele não
só apenas tratava todos com dignidade, mas deu a própria vida por nós. A mulher adúltera, em vez de condená-la, Jesus ofereceu perdão e orientação para uma nova vida. Ao cego Bartimeu, apesar da multidão ignorá-lo, Jesus ouviu seu clamor e o curou. O jovem rico, mesmo sabendo que o jovem não estava pronto para abrir mão de suas riquezas, Jesus o amou e lhe mostrou o caminho certo, o caminho da vida eterna. O ladrão na cruz, mesmo no último momento de sua vida, ao se arrepender, recebeu a promessa de Jesus do paraíso. Pedro, ao negar Jesus, Jesus restaurou a este homem, dando-lhe uma nova missão, apesar de seu erro. Amados, como nós temos dificuldade em dar uma nova chance a quem errou. Como nós temos dificuldade, queridos, em acreditar que aquele que errou pode de fato ter se arrependido e pode ser usado grandemente nas mãos de Deus. Olha o exemplo de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, que foi covarde, que foi fraco, que foi persuadido pelo inimigo a negar ao Senhor Jesus. Mas Jesus não o descartou. Jesus toma a iniciativa, vai a ele se arrepende e Jesus o transforma em uma das colunas do cristianismo. Bendito seja o nome do Senhor. Não descarte ninguém, porque esse que você descarta pode ser instrumento na mão de Deus, porque para Deus não tem caso perdido. Vamos afirmar isso? Para Deus não tem caso perdido. Zaqueu, publicano, Jesus foi à casa de um cobrador de impostos, desprezado, e transformou sua vida numa bênção de Deus. Aplicando, queridos, o que nós falamos até agora, como é que nós podemos aplicar esse texto? Primeiro, tenha honestidade, integridade em todas as áreas da sua vida. Seja honesto em seus negócios, trabalho e relacionamentos. Isso inclui evitar fraudes, corrupção e qualquer forma de desonestidade. Segunda aplicação, tenha cuidado com as palavras. Não roube a reputação do seu próximo. Evite a calúnia, a fofoca e a difamação. Elas prejudicam injustamente o bom nome das pessoas. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, compartilhar informações sem ter certeza da veracidade é uma forma de roubar a verdade e gerar injustiça. Tenha respeito pela dignidade humana. A dignidade humana deve ser respeitada em todas as áreas da vida, independentemente da classe social, raça ou status. O desrespeito, a humilhação, e a humilhação se dá muitas vezes pelas palavras. Às vezes a gente vai numa tonalidade tão piedosa, mas o que a gente fala machuca, mas o que a gente fala ou como fala fere, desrespeita a dignidade humana. A quarta aplicação, tenha fidelidade no serviço de Deus. O tempo, os dons e os talentos que Deus nos deu devem ser usados para a sua glória. Negligenciá-los ou usá-los apenas para benefício próprio é roubar a Deus. Quinta aplicação, tenha generosidade. O 8º mandamento nos chama a ajudar os necessitados, em vez de acumular riquezas apenas para nós mesmos. Se Deus tem dado muito a você, que Ele lhe dê muito mais em nome de Jesus. Mas que isso, queridos, também seja para você ajudar o outro,
para você abençoar o próximo, para você ser bênção para aquele que está precisando. Sexta aplicação: siga o exemplo de Cristo. A equipe de louvor, por gentileza. Jesus cumpriu perfeitamente esse mandamento, não apenas evitando o roubo, mas entregando-se completamente ao amor. Ele chama a sermos generosos, honestos e dedicados ao próximo. Concluindo, o oitavo mandamento vai além de simplesmente não roubar bens materiais. Ele nos chama a sermos justos, íntegros e generosos. Ele nos chama a preservar a dignidade, a reputação e o direito dos outros. Jesus nos deu o maior exemplo ao se doar completamente em amor. Devemos seguir seu caminho, promovendo o bem, a justiça e a verdade em todas as ações. Que o Senhor nos use para a sua glória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Amados, eu sei que alguns puderam pensar: eu não roubo ninguém. Mas depois dessa exposição, você agora reflete, você agora pensa, você agora medita, você agora se autoexamina. E em o Espírito Santo lhe convencendo de que a transgressão desse mandamento, que você se arrependa, se converta em nome de Jesus. Nós só vamos ter o perdão quando encaramos o erro, a falha e o pecado com honestidade. Nós só vamos ter verdadeira libertação, queridos, quando nós nos quedamos mediante esta palavra santa. Só vamos ter um verdadeiro avivamento, poder do alto, visitação de Deus, quando a nossa vida estiver alinhada com essa santa palavra. Não furtarás. É a palavra de Deus para a nossa igreja, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.